segundo mandato de Donald Trump completa 1 ano e você vai ver também. Polícia Federal apura se careca do INSS usou dinheiro desviado das aposentadorias em empresa de medicamentos. E ainda, Brasil é denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por mortes em supostos confrontos com a Polícia Militar. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. 11 horas e 30 minutos agora pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, primeira edição. Vamos aos destaques desta terça-feira, dia 20 de janeiro. O careca do INSS tentou fechar sem sucesso 3 contratos milionários com o Ministério da Saúde. Apontado como um dos principais operadores das fraudes em aposentadorias, a Polícia Federal apura se o lobista usou dinheiro desviado dos benefícios em empresas de medicamentos. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores das fraudes em aposentadorias, foi recebido em reunião no Ministério da Saúde pelo menos uma vez, em janeiro do ano passado. Ele tentava vender a pasta de medicamentos de cannabis, testes rápidos de dengue e produtos de nutrição infantil, mas o governo não comprou nenhum desses produtos das empresas ligadas a ele. A atuação do careca do INSS e de seus funcionários junto ao Ministério da Saúde está registrada em mensagens de WhatsApp e as conversas estão sob análise da Polícia Federal. A Operação Sem Desconto, que investiga as fraudes no INSS, revelou as suspeitas contra o careca em abril de 2025. Na decisão que autorizou a fase mais recente da operação, em dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal e relator do caso, André Mendonça, afirmou que o Ministério da Saúde era a nova possível área de atuação da organização criminosa. Ele mandou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária apurar administrativamente eventuais irregularidades praticadas por servidores públicos. Uma das suspeitas é que o careca tem usado dinheiro desviado das aposentadorias para pagar propina e estruturar empresas de sua propriedade que miravam em contratos milionários na área da saúde. O Brasil foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por mais de 80 mortes em supostos confrontos com a Polícia Militar em operações entre 2023 e 2024. Os casos foram arquivados pelo Ministério Público, apesar dos indícios de execução e fraude processual. Aliás, eu vou mudar de câmera agora porque desde que retornou à Casa Branca, Donald Trump emplacou embates e tomou medidas extremas. Neste segundo mandato, que completa 1 ano, nesta terça-feira, o republicano lançou mão de um tarifaço global, ordenou ataques militares e ameaçou até países parceiros. O mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios, traz agora uma análise sobre os 12 primeiros meses de governo Trump. A grande novidade desse primeiro ano de Trump 2 é que Donald Trump aprendeu a jogar o jogo do poder. Ele aprendeu como trabalhar sendo o Estado, sendo a mão forte do Estado, sendo a pessoa que tem a caneta. Quem pode pará-lo nesse momento? Seus próprios interesses. Quando os interesses de Trump se chocam com suas decisões, ele recua. Basta ver a questão do tarifaço com o Brasil. Vendo o aumento de preços dos alimentos nos Estados Unidos, ele simplesmente decidiu recuar. Hoje, também, quem poderia pará-lo é o Congresso americano. Porém, a Câmara dos Deputados pertence ao seu partido, o Partido Republicano. Então, esse movimento da Câmara dos Deputados contra Trump não vai acontecer. Isso acontece no Senado, mas o Senado precisa ser referendado pela Câmara. Então, é muito difícil a gente pensar em uma trava a Donald Trump nesse momento que não seja o choque com seus interesses. Isso vai até mesmo na guerra. Se a gente pegar a invasão da Venezuela, ela não foi uma guerra, foi uma invasão pontual, aquilo que a Rússia chama de operação militar especial. O que a gente vai ver agora com a guerra de drones, a guerra tecnológica, é que aquela ideia de guerras
com o exército invadindo, com milhares de militares indo para o campo de combate, vai virar uma coisa antiga. Isso vai ser difícil da gente ver, principalmente com uma potência militar como os Estados Unidos. E isso até nos faz pensar uma questão de guerra com a Rússia ou com a China. Esses países já estão se desenvolvendo de uma forma muito forte para evitar esse tipo de guerra com sacrifício de pessoas, Vai ser uma guerra no campo tecnológico, onde Rússia, China, até mesmo a Ucrânia já estão muito mais avançados do que os Estados Unidos, que, ressalte-se, ainda tem muito poder, mas que, claro, precisa evoluir como uma potência militar. O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs a Donald Trump a realização de uma cúpula do G7 na quinta-feira em Paris, com a participação da Rússia. A proposta, enviada em uma mensagem privada ao magnata, foi exposta nas redes sociais pelo próprio presidente americano. Trump publicou a mensagem em sua plataforma de mídia social Truth Social. Os europeus romperam praticamente todos os contatos, com poucas exceções, com Moscou, após o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, com o objetivo de isolar seu líder Vladimir Putin. O Kremlin disse que ainda não recebeu nenhum convite para participar das negociações em Paris. Na mensagem, Macron também propõe convidar os ucranianos, os dinamarqueses para tratar da questão da Groenlândia e os sírios. A mensagem foi confirmada nesta terça-feira pela equipe do presidente francês. O texto diz: "Meu amigo, estamos totalmente alinhados em relação à Síria. Podemos fazer grandes coisas no Irã. Não entendo o que você está fazendo na Groenlândia." Trump quer que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia, uma ilha ártica estrategicamente localizada, alegando razões de segurança nacional. E ainda falando sobre o presidente americano, os países candidatos a uma vaga permanente no chamado Conselho da Paz de Donald Trump, que alega ter como missão promover a estabilidade em todo o mundo, terão que pagar mais de $1 bilhão em dinheiro. Isso é mais de 5 bilhões de reais. A Casa Branca já entrou em contato com vários líderes mundiais para integrar este conselho, chefiado pelo republicano. Entre os sondados estão o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. De acordo com o estatuto, os Estados-membros, representados por seus chefes de Estado ou de governo, teriam um mandato de 3 anos renovável, exceto aqueles que aportarem mais de $1 bilhão durante o primeiro ano, o que lhes permitiria permanecer por um período indefinido. O texto define o Conselho de Paz como uma organização destinada a promover a estabilidade e garantir uma paz duradoura, ao mesmo tempo em que critica as abordagens tradicionais de resolução de conflitos, numa referência implícita às Nações Unidas. Trump seria o presidente inaugural do organismo, com amplos poderes, incluindo a exclusividade de convidar ou excluir países, criar estruturas internas e ter a última palavra nas votações. O documento acrescenta que o Conselho de Paz poderá autorizar a criação de contas bancárias para financiar sua missão, sem precisar onde estariam localizadas. A iniciativa foi concebida inicialmente para supervisionar a reconstrução de Gaza, devastada por 2 anos de guerra, embora seus estatutos não limitem sua atuação a esse território. O projeto já gerou críticas em um contexto marcado pelo distanciamento de Trump em relação à ONU e a outras organizações internacionais. Segundo o entorno do presidente francês Emmanuel Macron, Paris não tem planos de participar do Conselho de Paz promovido pelo americano. Segundo uma fonte, a iniciativa levanta questões de grande relevância, em particular no que diz respeito aos princípios e à estrutura das Nações Unidas, que em nenhum caso podem ser colocados em dúvida. E agora a gente volta a falar sobre a denúncia que foi feita contra o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por causa de 80 óbitos em supostos confrontos com a PM, em operações que ocorreram entre 2023 e 2024. Por causa de um problema técnico, não foi possível passar a reportagem, mas agora sim a gente vai ver todos os dados sobre essa denúncia. A Defensoria Pública de São Paulo e o Conectas Direitos Humanos denunciaram o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, por violações dos direitos humanos nas operações Escudo e Verão. As operações aconteceram na Baixada Santista, no litoral de São Paulo,
entre julho de 2023 e maio de 2024, e resultaram na morte de 84 pessoas em supostos confrontos com policiais militares. Segundo a denúncia, as conhecidas como Operações Vingança foram marcadas por execuções sumárias, tortura, racismo institucional, impunidade, falha nas investigações e violência estrutural do Estado. Ainda de acordo com a denúncia, foram cometidos problemas em relação a execuções extrajudiciais e uso letal da força sem ameaça real, sobreviventes algemados, mortes de adolescentes, abordagens armadas em horário escolar, prevalência da palavra policial, emprego de fuzis, tiros pelas costas e mortes dentro de casas. Em julho do ano passado, o Ministério Público de São Paulo arquivou os inquéritos que investigavam as mortes nas operações Escudo e Verão, mesmo diante de indícios de execuções, fraude processual e adulteração das cenas dos crimes. A Defensoria de Direitos Humanos diz que a denúncia pretende chamar a atenção para a persistência de um padrão de alta letalidade policial no estado de São Paulo. E falando agora de economia, os juros altos dificultam a tomada de crédito a longo prazo pelas indústrias. A conclusão veio em uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. 8 em cada 10 empresas industriais enfrentaram dificuldades para obter crédito. Elas apontam os juros elevados como o principal obstáculo ao financiamento no país. O dado faz parte de pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, com apoio da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Segundo a sondagem especial, 80% dos empresários que tiveram problemas para conseguir acessar empréstimo de até 5 anos em 2025 citaram os juros altos como o maior entrave. Em seguida, aparecem a exigência de garantias reais, como imóveis ou máquinas, citada por 32% das empresas, e a falta de linhas de crédito adequadas às necessidades das empresas foi a reclamação de 17%. De acordo com a CNI, a atual política monetária é bastante restritiva e encarece o crédito. Com a Selic em 15% ao ano e juros reais em torno de 10%, o financiamento fica mais caro e desestimula investimentos em expansão e inovação. A sondagem especial ouviu 1.789 empresas industriais. Desse total, 713 eram de pequeno porte, 637 de médio porte e 439 de grande porte. O governo federal aposta em tecnologia para fechar o cerco à sonegação fiscal com a nova reforma tributária. Uma nova plataforma digital desenvolvida para operar 24 horas por dia promete ampliar a justiça tributária. A fraude, a evasão e a sonegação fiscal são fortes entraves ao financiamento de políticas públicas no Brasil. Recursos que deveriam chegar a áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura, deixam de entrar nos cofres públicos todos os anos. Uma pesquisa da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital mostrou que as 10 empresas com as maiores dívidas tributárias do país acumulam mais de 80 bilhões de reais em impostos não pagos. Somente em 2023, a sonegação no Brasil chegou a cerca de 600 bilhões de reais. Em meio a esse cenário, a reforma tributária surge como uma tentativa de virar a chave, apostando em tecnologia, automação e novas regras para coibir práticas ilegais e tornar o sistema mais justo. A percepção social também pesa, e um levantamento revelou que a maioria dos brasileiros acredita que paga mais impostos do que deveria. O novo sistema vai viabilizar mecanismos como o recolhimento automático do imposto no momento da transação, a apuração assistida, o crédito financeiro amplo e o cashback tributário voltado a famílias de baixa renda. Outro avanço é o endurecimento contra os chamados devedores contumazes, empresas que deixam de pagar impostos de forma recorrente e deliberada, usando a inadimplência como modelo de negócio. Na prática,
O novo modelo reduz a dependência de declarações manuais e amplia a rastreabilidade das operações, dificultando fraudes e diminuindo litígios que hoje travam bilhões de reais no contencioso tributário. E veja a seguir, chuva forte no Rio de Janeiro deixa regiões alagadas e cidade em alerta máximo. E antes do intervalo, vamos ver uma câmera em Guaxupé, Minas Gerais. 21 graus neste momento, olha, vem chuva por aí, o Redação Hit volta já. No horário de Brasília, agora 11 horas e 48 minutos. As mortes em acidentes de trânsito subiram na cidade de São Paulo em 2025. Segundo a plataforma Infociga, os registros atingem o segundo maior patamar da série histórica. A capital paulista registrou em 2025 o segundo maior patamar de mortes em acidentes de trânsito da série histórica do Infociga. Segundo a plataforma do governo, foram 1.034 mortes no trânsito da cidade, 5 a mais do que os 1.029 óbitos registrados em 2024. O número é o mais alto desde 2015, quando o Infociga começou a divulgar os totais de sinistros de trânsito no estado de São Paulo. Naquele ano, a capital registrou 1.101 mortes em acidentes de trânsito. Em 2025, a maioria das vítimas é de motociclistas homens, com idade entre 25 e 29 anos, e a maior parte dos acidentes aconteceu aos domingos, em vias urbanas. O número de motociclistas mortos na capital paulista representa 37% do total de mortes no trânsito da cidade. Já as mortes de pedestres foram as que tiveram a maior alta no total de óbitos na cidade no ano. O número de atropelamentos cresceu 10%, passando de 372 mortes em 2024 para 410 mortes em 2025. As mortes em acidentes de carro diminuíram de 100 para 85, uma queda de 15%. E as mortes de ciclistas tiveram queda de 20%, passando de 44 para 35. Mais de 100 cursos de medicina do país que foram mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica devem ser punidos. As piores notas estão nas universidades municipais. Cerca de 30% dos cursos de medicina avaliados pelo ENAMED vão ser punidos após nota ruim. Os cursos tiveram notas 1 e 2 consideradas insatisfatórias pelo INEP. Vão ser punidos com restrição no FIES e suspensão de vagas. O número foi divulgado no balanço do resultado do exame em Brasília. O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica é uma prova anual para medir o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino. Ao todo, 351 cursos foram avaliados e mais de 100 estão na faixa considerada insatisfatória. De acordo com a avaliação, 24 cursos tiveram o menor índice e 83 cursos tiveram o segundo pior resultado. Participaram da avaliação cerca de 89 mil alunos, entre aqueles que estão concluindo a faculdade e em outros semestres. Cerca de 39 mil dos alunos em fim de curso, apenas 67% tiveram o resultado proficiente, ou seja, conseguiu mostrar na avaliação conhecimento suficiente. O restante, quase 13 mil, não conseguiu resultado satisfatório.
As piores avaliações, concentradas na faixas 1 e 2, apareceram principalmente em cursos de instituições públicas municipais, onde 87,5% ficaram nos conceitos mais baixos. Também tiveram desempenho fraco as instituições privadas com fins lucrativos e as privadas sem fins lucrativos. Já os melhores resultados ficaram concentrados, sobretudo, no setor público federal, com mais de 87%, e na estadual, com 84%. E no destaque da previsão do tempo, Rio de Janeiro tem possibilidade de mais chuvas nesta terça-feira em todo o estado. O temporal deixou várias regiões em alerta por conta do acúmulo de água. O tempo mudou no Rio de Janeiro e um temporal atingiu principalmente na Baixada Fluminense na noite desta segunda-feira. Duque de Caxias foi a cidade com maior acumulado de chuva e registrou 212 milímetros. Em Angra dos Reis, choveu 163 milímetros e em Mangaratiba, 154 milímetros. Diversas ruas ficaram inundadas e carros chegaram a ser arrastados no centro de Duque de Caxias. O muro da unidade do pronto atendimento do Parque Lafayette caiu. Nesta manhã, ainda chovia forte em Caxias, que seguia em estado de alerta máximo. Moradores informaram que alguns pontos da cidade estavam sem energia elétrica. A prefeitura pede que a população evite deslocamentos. Na capital também houve chuva forte e registro de bolsões d'água, que permaneciam na Avenida Brasil ao amanhecer. Uma árvore caiu no Grajaú e, ao todo, foram 40 bolsões d'água e 2 alagamentos registrados. Além da chuva, o Centro de Operações e Resiliência informou que a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para a orla da cidade. As ondas podem atingir até 2,5 metros de altura. A recomendação é evitar banho de mar, esportes aquáticos, permanência em mirantes e circulação de bicicletas na orla, caso as ondas alcancem a ciclovia. Em situações de emergência no mar, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. Os meteorologistas alertam que as áreas do norte e noroeste fluminense podem registrar entre 200 e 400 milímetros de chuvas em apenas 5 dias, volume equivalente à média histórica de todo o mês de janeiro. No restante do estado, incluindo a capital, os acumulados também podem ser significativos. Essas regiões já vêm de um período recente de solo encharcado por chuvas anteriores, o que aumenta o risco de deslizamentos, principalmente em encostas e áreas mais vulneráveis. Muita atenção. Vamos ver o tempo aqui na capital paulista. 21 graus neste momento, céu bastante encoberto e tem mais possibilidade de chuva ao longo desta tarde, viu? Muito obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.